Paz ao coração de todos. Esse é o Meditações Diárias com o pastor Euler Oliveira, pastor e psicólogo da Igreja Bíblica Novo Tempo. Um momento para refletir em si mesmo a partir de Deus. Tenho falado muito nesses dias sobre olhar para nós mesmos. Hoje quero falar na temática necessidade de se perceber frente às mazelas da vida e usar o texto de Jeremias 3:39 em diante, que diz o seguinte: como pode um homem reclamar quando é punido por seus pecados? Examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Levantemos o coração e as mãos para Deus que está nos céus e digamos: pecamos e nos rebelamos, e tu não nos perdoaste. Desde quando o homem foi criado, sua postura frente aos problemas sempre é buscar culpabilidade nas coisas, nos outros. E são poucos momentos em que se reflete e assume a si mesmo como responsável. É importante pensar que, independente da situação, o ser humano sempre está ali, presente, tendo que pensar em como vai agir, como há de reagir, que resposta tem que oferecer. Imagine um mundo em que todos se olhassem assumindo a si mesmos frente ao que está proposto. Se no momento das discussões de casais, cada um entendesse a sua parcela na relação e conversassem sobre suas atitudes, o quanto de problema seria resolvido, o quanto de trauma seria sanado, quantas dores não se provocaria. No caso de Adão, por exemplo, em vez de acusar Eva, olhasse e dissesse: não, Senhor, eu tenho minha culpa. Primeiro, não tive força para não participar da tentação. Eu decidi comer. Segundo, Senhor, tu me deste para estar junto comigo, e eu a deixei sozinha, não a protegi como deveria. E Eva tivesse dito: Senhor, eu dei lugar a palavras, eu conversei com quem não deveria dar conversa, nem quis me atentar que estava conversando com uma serpente, precisava estar perto do meu companheiro. Agora perceba como é real o que Jeremias diz: queixa dos seus próprios problemas. Além das mazelas da desobediência, perderam o Éden e tinham que se haver lá fora com o fato de terem acusado outrem. No caso de Adão, então, tinha que conviver com a chateada Eva de tê-la acusado diante de Deus. Imaginem! Jeremias está inclusive em todo o livro de Lamentações trazendo essa assertiva sobre Israel, sofrendo as consequências de ter desobedecido, de viver contrário aos seus propósitos. Queridos, é importante pensar que a questão aqui não é desobedecer regras de Deus, mas de viver fora do propósito de sua existência como nação. Perceba que a maioria dos problemas em nossa vida recai por este motivo. Casamos e estar casado, o propósito é viver nos papéis de casados, mas continuamos a buscar nossos próprios interesses, a querer cumprir o papel de solteiros que pode, na maioria parte de sua existência, viver para si. E aí começa a criar os problemas de estar fora para o qual escolheu existir, ou seja, casado. De que se queixa o homem? Se pararmos para pensar, perceberemos que todos os lugares em que assumimos papéis, temos problemas quando não os cumprimos com proficiência. E aí, de que se queixa o homem? O que o profeta Jeremias está dizendo é que todo sofrimento é consequência. Eles vêm para que nos olhemos frente ao nosso propósito. Não significa que não possamos fazer outras coisas, mas que a partir do momento que assumimos papéis, precisamos cumpri-los, ou seja, é preciso ter equilíbrio no cumprimento dos mesmos, em que nenhum pode assumir o lugar, e se algum precisar de mais atenção, é necessário que os atores de cada um concordem, entendem? Ou seja, de que se queixa o homem? Veja que aqui sofremos pela ingerência da existência, pelo descaso com os demais papéis. Achamos que o outro tem que entender, que os filhos têm que aceitar porque é preciso dinheiro para o que eles querem. E vamos assim vivendo, jogando nas costas dos outros a responsabilidade de ter que entender, ter que aceitar. Na atualidade, por exemplo, colocamos toda a culpa no coronavírus. É preciso entender que mesmo nas situações determinantes, o como existimos é nosso. Há minhas próprias responsabilidades nessa situação. Se escolho parar com os estudos, não é única e exclusivamente pela situação que está na nossa frente, mas porque não quis me modificar para a nova situação, não quis encontrar os meios em mim mesmo para superar. E por aí vai. Em suma, sou o responsável pelo como existo. Entende porque quando discutimos sobre nossa problemática, há sempre a pergunta: onde foi que eu errei?
sempre a culpa presente, e é por isso que lançamos sobre outros para amenizar a nossa própria. Essa reflexão é para nos trazermos do esconderijo para a superfície. Não há solução de problemas sem que nos percebamos nele. Por isso que o profeta Jeremias vai escrever um livro lamentando o sofrimento de Israel, fazendo o mesmo que estamos a fazer aqui, olhar a nós mesmos para compreender que haverá solução quando aceitarmos o que há de cada um de nós na realidade problemática. E aí sentarmos para compreender o todo com o outro ou os outros e assim encontrarmos qual a solução para a problemática criada. A dor está presente não é só por causa do outro, mas por eu mesmo estar sentindo a minha parcela de contribuição no problema. É a culpa. Perceba que quando vamos conversar com chamados desafetos, acusamos, brigamos e no fundo podem ser mecanismos de defesa para não estar exposto. Penso que por aqui já está bom para reflexão. Aguardem que amanhã continuamos na mesma discussão sobre o assunto para clarearmos outras questões. Então, de que se queixa o homem? Deus abençoe vocês e paz ao coração de todos.